senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, já por muitas vezes vim aqui denunciar a corrupção que se instalou no meu estado quando da morte do então governador eleito Otomar Pinto e a posse, assumindo, portanto, o vice, senhor José de Anchieta Júnior. Não só uma série de atos de corrupção foram feitos nesse período que ele herdou do brigadeiro Otomar, como depois, na eleição inclusive, que ainda está sob júdice no Tribunal Superior Eleitoral, fez as maiores barbaridades, se é que podemos dizer que existe corrupção bárbara e não bárbara. Para mim, todas são bárbaras. Mas ele fez coisas escandalosas, como, por exemplo, que a Polícia Federal divulgou que Roraima, o menor eleitorado do Brasil, foi aonde a Polícia Federal mais apreendeu dinheiro. Imagine o que ela conseguiu apreender. E ele houve todo tipo de maracutaia, de abuso do poder de autoridade, de poder econômico. Foi, enfim, um rol. E agora a revista Veja desta semana publica uma foto do governador e, ao lado da foto do governador, uma super mansão que ele construiu nesses últimos tempos e que é um exemplo típico de grilagem de terras, que, aliás, é o que vem dominando o Estado desde quando ele assumiu. Inclusive, com o repasse das terras que eram da União, em função de nós sermos território federal, também nessa quantidade de terra repassada. O que predomina é a grilagem. O Ministério Público Federal já investigou, já interviu 2 vezes no ITERAIMA, que é o Instituto de Terras de Roraima, inclusive afastando o seu ex-presidente, suplente de deputado, que imediatamente ele, governador, chamou um titular e ele assumiu o cargo para se livrar da prisão iminente que ele estava ameaçado lá. Pois bem, aqui na revista Veja diz claramente uma coisa, que essa terra, que corresponde a 1 milhão de metros quadrados, foi adquirido por R$25 mil. Imagine. Botaram laranja, um rapaz de 19 anos, como proprietário da terra, e ele comprou deste rapaz em nome da sua esposa. Então, um absurdo, um descaramento, um deboche com a população do nosso estado. Asfaltou a estrada que dava acesso à sua fazenda para poder realmente, digamos, gozar mais das vantagens de ter uma super mansão e construiu, ainda para debochar mais, uma piscina em forma de J, quer dizer, na forma da primeira letra do seu primeiro nome, que é José. Então, aqui a revista vai mais longe, mostra muitas coisas sobre as atitudes do governador e, mais importante de tudo, o governador ainda nega que tenha cometido irregularidade na concessão de título e que tenha regularizado à força de uma canetada o terreno que hoje lhe pertence. Quer dizer, ele faz de maneira, como se diz no popular, descarada, não procura nem sequer simular, não, simular desse jeito, quer dizer, tem um amigo na direção do ITERAIMA, esse amigo regulariza no nome de um funcionário do ITERAIMA, que tinha 19 anos, e esse laranja vende para a esposa do governador uma terra com 1 milhão de metros quadrados por apenas R$25 mil. E hoje, o jornal Folha de Boa Vista, lá de Roraima, publicou uma matéria no seguinte termo: Procuradoria Eleitoral entra com ação contra Anchieta por propaganda eleitoral antecipada. Eu tenho vários vídeos de ações desse governador. Essa aqui foi numa escola pública. Ele chamou os professores, os funcionários, e ele e um deputado estadual fizeram campanha escancarada, antecipada. Aliás, ele vem fazendo campanha desde quando foi reeleito
e enquanto se aguarda o julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral de uma ação que está contra ele lá no TSE desde início de 2011 e que até agora não foi julgado, já tendo passado 3 relatores que não deram parecer e está no 4º que deverá dar parecer, segundo nós esperamos. Mas eu quero aqui fazer esse registro, inclusive, o meu partido vai entrar contra essa propaganda eleitoral antecipada. Aliás, é até uma redundância, porque até a informação institucional, que não deveria nem se chamar propaganda institucional do governo, já é uma campanha antecipada, porque todo dia está aquelas inserções mostrando obra tal, e, aliás, quem for a Boa Vista, na capital do meu estado, e só assistir a televisão, vai achar que nós estamos no melhor estado do Brasil. Mas é um estado que só existe na cabeça do governador, porque, na realidade, para as pessoas, é um estado que está sendo vítima dessas corrupções, e essa aqui é apenas um pedaço. A enormidade que existe ao redor disso é muito maior, em todas as áreas, na saúde, na educação, na segurança, em tudo. Então, é impossível alguém que representa o estado de Roraima, que tem a obrigação de fiscalizar, ainda tem mais isso, senador Flecha. A Assembleia tem 8 assinaturas para abrir uma CPI sobre essa questão da grilagem de terra e não consegue a outra que falta para completar, abrir a CPI. Quer dizer, o negócio lá é a mão de ferro. E os apoiadores do governador nem têm, digamos assim, pudor de dizer que não assinam porque o governador não quer. Então, é lamentável que, como o senador Mário Couto que me antecedeu aqui, a gente fique vendo essas coisas e, pior, para o corrupto, fica a convicção de que vale a pena ser corrupto, porque ele não é alcançado pela justiça. E para o eleitor, fica aquela sensação, portanto, de impunidade, e que não adianta ele se esforçar para escolher candidato A, candidato C, olhar, vamos dizer, a vida pregressa do candidato, olhar o seu passado, tanto público como até familiar, porque realmente o que acontece é isso, quer dizer, um governador que pratica corrupção, se elege por corrupção, mantém fazendo corrupção e está na metade do 3º ano do mandato sem que seja julgado o recurso contra a expedição do seu diploma. Isso realmente, para mim, que nasci lá em Roraima, que sou, portanto, roraimense, não apenas estou lá por acaso, me dói profundamente, porque tenho família lá, uma grande família, por sinal, tenho muitos amigos. Eu fui da primeira geração, senador Flecha, que saiu de Roraima com 15 anos de idade para estudar fora e voltamos para lá. Eu fui o primeiro filho de Roraima a se formar em medicina, como tantos outros, o ex-governador Neudo Campos em engenharia e vários outros que já ocuparam cargos públicos, inclusive de governador, de vice-governador. Mas nós realmente que fizemos uma luta para sair daquele modelo de território federal em que os governadores eram nomeados, nós damos o azar de um governador desse se apossar do Estado, se apossar no sentido amplo mesmo da palavra. A esposa, que é secretária de Bem-Estar, fazendo campanha também escancarada para deputada federal, e isso desde o primeiro dia do governo, não é recente não. Mas agora já está a coisa tão escancarada que ele promove reunião com funcionários públicos para pedir o voto, que representa dois grandes atos de corrupção, a propaganda antecipada e a coação dos funcionários públicos. Então, senadora Ana Amélia, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que essas 2 páginas da revista Veja, que traz essa matéria, e a matéria publicada no jornal Folha de Boa Vista, sejam transcritas na íntegra para que conste, portanto, nos anais do Senado que eu não fiquei omisso, eu não me abstive de apontar erros e, inclusive, trazendo matérias que não são da minha lavra. Portanto, eu fico muito triste, embora saiba de tudo isso, que isso continua, mas, pelo menos, não digo assim, eu não desisto de lutar. Eu acredito
que a maioria das pessoas do meu estado, a maioria mesmo, são pessoas de bem, que muitas vezes são submetidas a um governo desse tipo, que é uma pessoa despreparada e desqualificada para exercer o cargo para o qual foi eleito de maneira irregular. Muito obrigado.